Olá, minha gente. Uma boa tarde para todos. Hoje estamos aqui com um grupo de estudos marxistas da UF, Universidade Federal Fluminense, Núcleo Rio das Ostras. E aí agora a gente vai fazer uma live diferente, né? De vez em quando, 6 seguidores resolvem fazer uma live diferente de tudo que a gente já viu antes. Que na verdade a ideia é que a gente multiplique de 6 seguidores para 60 milhões de seguidores. Então a gente sempre muda, né? Com a expectativa de conseguir mais seguidores. Então, estou aqui com a professora e aí a gente vai falar especificamente das questões demográficas e aspectos sociais de Rio das Ostras, mais ou menos entre 2002 e 2016, né? Então a gente vai conversar sobre esses aspectos. Eu vou tentar, né, um pouco de conhecimento que a gente adquiriu junto ao canal 6 Seguidores, poder passar essas informações para vocês, queridos internautas. Fiquei muito alegre em receber o seu convite e espero corresponder às suas expectativas. Somos nós mesmos, Grupo de Estudos Marxistas da UF de Rio das Ostras. Estamos hoje aqui com o professor Anderson Silva, dando continuidade ao nosso ciclo de debates sobre desempenho econômico e lutas sociais em Macaé, Rio das Ostras, entre 2002 e 2016. Nós convidamos o professor Anderson Silva para nos falar um pouquinho sobre o tema das mudanças demográficas e questão social em Rio das Ostras, né? Temos certeza de que será bastante interessante para contribuir para que a gente compreenda esse período tão fundamental da história da região, da história do país, na verdade, né? Tão contraditório, tão cheio de avanços e também de conservações, né? De retrocessos em alguns pontos, mas que depois deu lugar a um período muito pior, né? Então, nós precisamos compreender quais as raízes desse tempo atual em que a gente vive. Será que elas já estavam lá atrás ou não, né? Como parte desse processo de estudos, nós estamos, então, com esse ciclo de lives, né? E aí a gente já adianta, antes de tudo, pedindo para o pessoal curtir o nosso grupo de estudos marxistas da UF de Rio das Ostras lá no YouTube, o canal 6 Seguidores, né? Vamos nos privilegiar mutuamente. Participem das interações aí por meio do áudio, conforme o professor Anderson já falou. O professor Anderson Silva é licenciado em História pela Rural, aqui do Rio de Janeiro, é professor da Rede Pública Estadual e é youtuber, né? Criador do canal 6 Seguidores. Eu já cheguei a assistir algumas lives para fazer este projeto, né? A história aqui da rodovia, né? Andei pegando lá algumas informações que eu não encontrava em lugar nenhum, ainda bem que pude Obrigado. encontrar lá, né? Foi fundamental aí para escrever um pouquinho da história aqui de Rio das Ostras. Então, professor, eu vou lhe deixar à vontade para falar um pouco para a gente, aí no seu tempo, né, sobre esse tema fundamental das mudanças demográficas e da questão social, que a gente sabe que são duas coisas que estão interligadas, né, e que aqui foram bastante acentuadas entre 2002 e 2016. Fique à vontade, a gente só quer que o pessoal participe, né, vai mandando áudio aí para fazer sua questão, seu comentário, enquanto o professor fala. Ah, beleza. É assim, quando eu falo especificamente da questão demográfica, né? Para quem não sabe, né? Questão demográfica é questão realmente populacional, né? Do aumento, da diminuição da população de uma localidade, no caso aqui específico de Rio das Ostras. Me permita recuar um pouco para os anos 40 e os anos 50, mais especificamente os anos 40. O Brasil era um país extremamente agrário, né? Então, o Rio das Ostras, como toda a região, não era muito diferente disso. Uma economia extremamente dependente da agricultura, uma economia que era, de certa forma, primária, né? E aí você tem, à medida que chega os anos 50, uma mudança no perfil econômico do país. O país ele se torna um país mais industrial. E aí você tem, automaticamente, um processo de decadência de todo o interior do Rio, que, na verdade, era o antigo estado do Rio, né? Então, você tem uma decadência dessa economia do interior e, com isso, você perdeu a principal atividade econômica, que era a agricultura. Por diversos fatores, a gente começou a se alimentar, né, de lavouras em outros estados e as lavouras no estado do Rio foram perdendo força. E aí essa região, pelo fato de ser privilegiada devido à localização, principalmente por conta das praias,
ela sofreu um elevado processo de loteamento. Então, várias dessas fazendas, os próprios proprietários identificaram uma possibilidade boa de ganhar dinheiro, né, pegando aquele terreno que muitas vezes não estava mais sendo usado como atividade econômica de agricultura, e você começou a fazer os loteamentos. Né? Os loteamentos, assim, como boa parte da urbanização brasileira, foi feita totalmente sem controle, totalmente sem coisa. Só que esse processo, até os anos 70, ele foi um processo que aconteceu, mas ele não acontecia de forma tão acelerada. Na verdade, você teve um impulso principal dessa urbanização, dessa criação dos loteamentos, do crescimento urbano dessas cidades, inclusive Rio das Ostras, com a abertura da Ponte Rio-Niterói. A abertura da Ponte Rio-Niterói, ela possibilitou que todos os moradores da Baixada e mesmo da capital, né, no caso do Rio de Janeiro, chegassem facilmente à região dos lagos. E à medida que esse turista, ou que esse veranista, ele tem a facilidade da Ponte Rio-Niterói, fica muito mais fácil para ele fazer o deslocamento, por exemplo, semanal, passar o final de semana, passar o feriadão em praias aqui da região dos lagos. Então, a abertura da ponte melhorou muito. Uma travessia que você fazia normalmente com balsa, você poderia levar até 2 horas para conseguir vaga na balsa no Rio para poder chegar em Niterói, ou você tinha que contornar a Baía de Guanabara pela Baixada, né? E aí você também tinha uma viagem muito longa. Se hoje a estrada não é lá essas coisas, você imagina nos anos 60, 70, né? E aí o que acontece? À medida que você tem a abertura da ponte, você tem um boom realmente da urbanização, Araruama, Cabo Frio, e Rio das Ostras acabou entrando nesse processo. À medida que você tem o aumento dos loteamentos, você tem uma mudança do perfil econômico. Você passa a ter pessoas até com poder aquisitivo um pouco maior, você tem uma mudança na própria população, que você tem, né, os nativos já misturado com pessoas que muitas vezes vêm para morar aqui, e até hoje tem essa coisa do aposentado, né? Não, eu vou aposentar, eu vou para um lugar mais tranquilo. Isso também acontecia nos anos 70 e 80, né? As pessoas vindo para cidades do interior para poder, né, ter um pouco mais de sossego, de repente aquela vida atribulada da cidade grande, a questão do trânsito, da criminalidade. E aí você tem realmente uma mudança do perfil do morador de todas as cidades da região dos lagos, inclusive Rio das Ostras. Rio das Ostras só tem uma desvantagem em relação, por exemplo, a Cabo Frio e Araruama, da distância da capital. Então, você não tem, apesar de você ter uma quantidade razoável de veranistas e razoável de pessoas que vieram se estabelecer, até os anos 80, você tinha efetivamente uma população não muito grande. E eu acredito a distância de Rio das Ostras, e mesmo de Macaé, ao Rio de Janeiro, que era uma distância muito grande, realmente. Aliás, até hoje, né? É uma distância muito grande. Hoje facilitado com as rodovias, enfim. À medida que você chega nos anos 90, você tem um processo que, na verdade, começou na Constituição de 88, em que você começa a ter as emancipações dos municípios. E aí Rio das Ostras, que ainda era vinculado a Casimiro de Abreu, mas se julgava ser um primo rico dentro da região de Casimiro de Abreu, né? Ela já veio com a aspiração da independência, que na verdade isso aconteceu em vários lugares do estado do Rio e mesmo do Brasil. Mas Rio das Ostras foi uma das cidades que sempre quis, né, dar esse grito de independência. A cidade continuava pequena nos 80, era um vilarejo basicamente de pescadores e veranistas e turistas, e efetivamente você não tinha você tinha um turismo de massa mais no verão, você não tinha uma coisa assim que acontecesse o ano inteiro. À medida que você vai avançando, na Constituição de 88 promulgada, e essas cidades começam a fazer esses movimentos de independência, Rio das Ostras começa a se preparar para uma possível emancipação. À medida que esse processo de emancipação vai ganhando força, algumas cidades conseguiram as suas independências e Rio das Ostras foi ficando para trás. Inclusive até no livro Filha dos Seus Filhos, que conta a história da emancipação de Rio das Ostras, fala que, na verdade,
essa vontade da independência de Rio das Ostras é desde os anos 50, desde os anos 60. Mas efetivamente ela só ganhou força mesmo a partir do final dos anos 80 e início dos 90. Coincidência ou não, a Constituição facilitou a criação de municípios. À medida que você vai chegando nos anos 90, acontece um processo que acontece com a redemocratização brasileira. A redemocratização brasileira fez com que vários esqueletos da ditadura militar saíssem do armário. E um dos esqueletos que saiu do armário foi a questão do crime organizado, foi o surgimento do crime organizado e o próprio aumento da criminalidade em todo o Brasil, em especial nas capitais. Então, você observa claramente nos anos 90 um processo de migração de vários moradores da capital e da região metropolitana do Rio para cidades do interior. E Rio das Ostras foi uma cidade que também recebeu muitas pessoas que muitas vezes tinham até um capital, muitas vezes desfazia do negócio no Rio de Janeiro e vinha se estabelecer no comércio. Eu vi donos de padaria, dono de armarinho, que desfizeram seus negócios na capital e na região metropolitana e trouxeram para cá. Essas pessoas, elas vinham em busca basicamente da tranquilidade. A cidade do interior, os índices de criminalidade são menores, o Rio de Janeiro ele fica muito em evidência, né? As situações de violência, então a pessoa fica assustada, né? E as cidades grandes, apesar de ter grandes efetivos de policiais, muitas vezes não dão conta da quantidade de problemas de segurança pública. Então, claramente você vê um processo nos anos 90 de saída de parte da população de capitais e de região metropolitana para o interior. Só que, infelizmente, isso aconteceu exatamente numa situação em que a própria violência no interior aumentou. Então, apesar de os índices de criminalidade no interior serem bem menores que os da capital, mesmo eles sendo muito menores que os da capital, acabavam assustando a população local. Porque a população local, apesar de não viver um ambiente de paz perene, paz 100%, você começou a ter situações pontuais de violência que a própria sociedade civil do interior, em especial Rio das Ostras, que foi o lugar que eu estudei mais, a população rioestrense começou a se mobilizar para também ter segurança. Quer dizer, as pessoas vendo que a insegurança estava aumentando. Eu entendo que quando você tem um processo de crescimento populacional, isso é mais do que normal, porque se você tem uma população menor, em tese, você tem menos violência. À medida que você tem uma população maior, você vai ter um aumento de ocorrências de furto, de roubos, até de assassinatos. Então, a própria sociedade rioestrense, ela começa a se mobilizar para ter mais segurança aqui. Mas, se nós compararmos a questão da violência em Rio das Ostras com relação à violência na capital, nem se compara. A violência na capital estava muito maior. Então, esse processo de migração ele começou. E aí a gente tem, em 97, que até me causou uma certa surpresa, foi quando eu vi um investimento da Petrobras na região de Macaé. Em 97, o Fernando Henrique, ele anunciou um investimento de 6 bilhões de reais à época, que eu acredito que de repente com a inflação ficou um pouquinho maior, e a ideia era revitalizar os campos de petróleo da Bacia de Campos. Por mais que Fernando Henrique e o próprio PSDB fosse um governo neoliberal, eu acredito que o que passou pela cabeça deles não foi a bondade, né? Não, agora vamos fazer o bem para Macaé, vamos, né, deixar Macaé mais desenvolvido. O objetivo principal deles era o quê? Se eu não revitalizar esses campos de petróleo da Bacia de Campos, eu vou ter problemas de abastecimento de petróleo no Brasil. E Macaé é conhecida como a capital nacional do petróleo. Então, boa parte desse investimento acabou ficando em Macaé. À medida que você tem esse aumento do investimento em Macaé, automaticamente você já começa a ter os olhos mais voltados para Macaé, principalmente na questão da geração de emprego. Na verdade, Macaé sempre foi uma grande geradora de emprego, desde 77, 78, com a implantação da Bacia de Campos em Macaé, você tem um aumento desse emprego. Mas você vê em 97 um plus nessa questão do aumento, né, do emprego e aumento do investimento. E logo depois você teve a mudança na lei dos royalties. Essa mudança na lei dos royalties fez com que boa parte do dinheiro dos royalties efetivamente ficasse no interior do Rio,
até porque era o maior produtor de petróleo da época, e mesmo até hoje eu acredito que ainda seja a maior produção de petróleo. Com o aumento do dinheiro nessa região, automaticamente as prefeituras que não tinham tanta capacidade de investimento passaram a ter essa capacidade de investimento. Então você teve urbanização, muitas obras públicas, né? Teve também muito caso de mau uso do dinheiro, mas enfim, todos esses fatores, no final dos anos 90, acabam chamando mais atenção ainda para você vir morar no interior. Seja porque agora você tem emprego, né? Porque o meio principal das pessoas se mudarem é a questão do emprego, realmente, e a questão mesmo da economia funcionando e atividades acontecendo. E você via também o próprio jornal o Globo, né, que era um dos jornais mais lidos do país, constantemente você tinha anúncios falando do novo Eldorado, da nova região do petróleo. E, na verdade, esse processo ele passa a ser, ele tem um crescimento geométrico com a entrada dos petistas no poder. A partir do momento que, em 2002, vem o primeiro mandato do Luiz Inácio Lula da Silva, você tem um aumento desse investimento assim, abrupto. E aí você já tinha um ambiente favorável, você já tinha um ambiente que o emprego estava bombando, você já tinha uma realidade que o Brasil precisava daquele petróleo. Quando você tem o governo petista chegando em 2002, automaticamente as atenções já estavam voltadas para cá. Na verdade, você tem um refletor virado aqui para Rio das Ostras. E automaticamente você tem o crescimento de Macaé, de Rio das Ostras e de Cabo Frio. São 3 cidades que vão ter efeitos e consequências diretas na questão do aumento da população, no aumento da favelização, porque boa parte desses loteamentos e desses bairros acabam indo para lugares que muitas vezes não têm infraestrutura básica. Como exemplos, eu posso te citar o Lagomar em Macaé, eu posso te citar o próprio bairro Âncora aqui em Rio das Ostras, Unamar também, algumas localidades de Unamar, são localidades que efetivamente você tem o grande afluxo de população e não necessariamente a infraestrutura, a questão mesmo do esgoto, da água, até mesmo da luz. No final dos anos 90, início dos anos 2000, vários bairros de Rio das Ostras sofriam com graves problemas de abastecimento de energia. Então você tinha todos esses fatores e você teve um crescimento espantoso da população. À medida que você tem esse crescimento espantoso, a economia está bombando, então você tem uma mudança radical no perfil demográfico e social da população de toda essa região, inclusive Rio das Ostras. Você tem um crescimento das classes C, D e E, porque você não está contratando só técnicos qualificados, engenheiros qualificados para operar na Petrobras e nas empresas contratadas. Você tem todo um pessoal de apoio, você tem todo um pessoal de apoio onshore, que é o pessoal que trabalha em terra, e um pessoal de apoio offshore, que não necessariamente recebem salários e são ultra qualificados. E, na verdade, você tem toda uma estrutura de comércio e serviços que passa a ter necessidade de acompanhar esse crescimento. Um outro fator que eu considero também extremamente importante, que junto com o royalty, as próprias prefeituras elas passaram a ter uma capacidade maior de investimento. Tanto é que a Prefeitura de Rio das Ostras fez o primeiro concurso dela em 1997 ou 98. Então você vê que também é uma realidade que você poderia contratar mais servidores, que você teria condição de pagar eles, e teve também um crescimento grande da oferta de serviços públicos, né? Construção de escolas, construção de creche, quer dizer, isso aí demanda professor, isso aí demanda pessoal de apoio. Então, quer dizer, você tem um boom e um crescimento muito grande, principalmente no período de 97 a 2004 e 2006. A realidade da violência, da segurança pública na capital não melhorou, a situação de violência ela continuou mesmo, e muitas pessoas viam a possibilidade de vir para o interior, ganhar dinheiro, né? Você teria onde trabalhar, e em tese você estaria indo para um lugar mais tranquilo, um local, de repente, com um trânsito menos caótico, uma situação que você de repente pudesse cuidar dos seus filhos com um pouco mais de cuidado, você não ia ter aquele estresse do Rio de Janeiro. Só que, na verdade, esse processo acabou trazendo os problemas junto. Você teve
os problemas de abastecimento de água em Rio das Ostras até hoje não foram sanados, né? Os problemas, na verdade, foram amenizados com uma grande obra que o governo do estado não fez e a prefeitura de Rio das Ostras, com o dinheiro dos royalties, assumiu essa obra. No entanto, com o crescimento acelerado da população, essas obras não deram conta da quantidade de habitantes que nós temos hoje. Rio das Ostras, a estimativa é de 161 mil habitantes. Nós vamos saber agora, né, que os recenseadores do IBGE estão batendo de porta em porta. A gente vai saber realmente qual é a nossa população. E aí o que acontece? À medida que você tem esse crescimento da população, outros crescimentos vêm junto. A questão da atendimento médico. Rio das Ostras é uma cidade muito carente de serviços médicos. Mesmo na esfera estadual, até mesmo federal, você não tem nada por perto. O hospital de mais complexidade que você tem aqui seria o HPM, o Hospital Público de Macaé, que é até muito elogiado, mas com certeza não dá conta da quantidade de pacientes que atende toda a região. A questão da segurança pública, o que estava ruim ficou pior, porque você efetivamente teve uma população maior e o efetivo, principalmente da Polícia Armada, a militar e a civil, ela não acompanhou, mesmo com construção de delegacia legal. Sempre teve o sonho de ter um batalhão de polícia aqui em Rio das Ostras, que até hoje não se materializou. E você teve um aumento também na questão da violência. Então, a estrutura de segurança pública não acompanhou esse crescimento. Uma outra realidade, por incrível que pareça, duas realidades distintas, a estrutura de escolas municipais, que em geral atendem até o 9º ano do fundamental, cresceu. No entanto, a estrutura de escolas estaduais que atendem, nos anos 80, elas até atendiam o ensino fundamental 1 e 2. À medida que o tempo passou, o Estado delegou para as prefeituras o ensino fundamental e o ensino médio ficou com o governo do Estado. Só que, infelizmente, com o passar do tempo, a estrutura, o último CIEP construído aqui, a última escola estadual construída aqui em Rio das Ostras foi em 1993. Ou seja, todo o crescimento de 97, todo o crescimento de 2002, todo o crescimento da era dos petistas no poder, que você teve aumento no investimento, não acompanhou a estrutura educacional. Você continua com 5 escolas da rede estadual. Uma que você faz em módulos, né, que é o Esmeralda, e os outros 4 são ensino convencional, mas que efetivamente não dão conta da quantidade de estudantes que tem, né? E as pessoas chegaram muitas vezes com as crianças pequenas, agora as crianças já estão na adolescente, ou muitos que já chegaram aqui com seus filhos adolescentes. Então, a estrutura de educação, principalmente para o ensino médio, ela não melhorou. A questão da saúde também não melhorou. Você só tem realmente estruturas municipais fazendo esse atendimento. A questão do saneamento, a questão da água, até hoje, 2022, não foi solucionada. A cidade não parou de crescer e esse movimento de estrutura de saneamento não acompanhou. Como um exemplo prático que eu te dou é o próprio Rio das Ostras. O Rio das Ostras, até os anos 80, era um rio extremamente fértil em termos de produção de crustáceos, de frutos do mar e até mesmo peixe. Hoje, o rio não tem mais produção pesqueira por conta da questão do lançamento de esgoto no rio, infelizmente tem essa questão. A questão da mata ciliar, boa parte dela foi preservada, mas hoje você tem graves problemas de navegação. Você tem a ideia, construíram um mercado de peixe. Por volta aí de 2009, mais ou menos, construíram um mercado de peixe. E a ideia era que todos os pescadores fossem para esse local e lá você fazia a distribuição. Os barcos eles não têm condição de entrar pela calha do rio para poder fazer a descarga do peixe. Então, veja que a prosperidade do petróleo ela não se materializou em muitas áreas. E o meio ambiente, né, o rio que dá nome à cidade, foi o que sofreu com isso. Um outro corpo hídrico, né, que eles chamam, que ele acabou sendo muito prejudicial para a população, é o Canal dos Medeiros. O Canal dos Medeiros ele começa na Escola Jacinto e termina em Casimiro de Abreu. Quando esse canal, que foi aberto artificialmente para controlar as enchentes, ele foi implantado nos anos 50. Alguns autores falam anos 70, outros falam anos 60.
mas eu vi uma legião boa de autores falando que a família Medeiros construiu esse canal nas suas terras nos anos 50. E aí o que acontece? Toda vez que você tem problema de enchente, você causa transtorno. Só que era muito diferente o transtorno dos anos 50, o transtorno dos anos 60 e agora o transtorno dos anos 2000. À medida que você tem um crescimento da população no entorno, e a população na cidade toda cresceu, automaticamente o canal de Medeiros se tornou uma fonte de problemas para a cidade, exatamente por conta do aumento da população. Inclusive, moradores antigos falam que era comum as pessoas nadarem, as pessoas pescarem nesse canal de Medeiros. Hoje é uma vala a céu aberto, quer dizer, você não implantou rede de saneamento, você está jogando esgoto dentro do canal, e quando você tem alagamento, enchente, prejudica boa parte dos bairros de Rio das Ostras, principalmente os bairros da região sul, né? Que vai ali da extensão do bosque em direção à cidade praiana. Então, veja que boa parte dos problemas, né, da cidade são decorrentes dessa questão realmente do aumento da população, da demografia, acabou prejudicando. A rodovia Amaral Peixoto ela era pista única. Ela foi duplicada dali do trevo ali da RJ 142 até Costa Azul. E isso facilitou muito a vida, principalmente dos moradores e dos comerciantes ali da região central. Mas essa duplicação ela não deu prosseguimento no trecho ali de Costa Azul até Macaé. E aí o que aconteceu? Nos anos 2000, que foi aquela era de ouro do petróleo, você tinha a rodovia Amaral Peixoto extremamente engarrafada. Você teve um aumento da quantidade de carros, aumento da quantidade de ônibus, e o trânsito ficou extremamente caótico. Já teve situações de você fazer uma travessia do condomínio Alphaville, quem mora em Rio das Ostras sabe, que é aquele último condomínio ali antes de chegar em Macaé, de você fazer uma simples travessia do Alphaville até o Parque dos Tubos, que é o primeiro bairro de Macaé, você levar 1 hora só para fazer aquela travessia. E isso era causado porque você tinha uma cidade de Macaé que era extremamente rica em termos de emprego, você tinha uma grande população fazendo esse movimento pendular de Unamar, de Cabo Frio, de Araruama, de Rio das Ostras para Macaé, e ele volta às 5 da tarde. E mesmo hoje, que a gente vive uma situação de desemprego, de várias empresas fechadas de petróleo, você continua tendo trânsito caótico, você continua tendo a pista única nesse sentido para Macaé. E quando você fala no sentido contrário, né, aquele trevo da RJ 142 em direção à Barra de São João, a mesma coisa. A pista com pista única, né? Você tem graves problemas, principalmente no verão, mas também em horário do rush, né, 4, 5 da tarde. O fato de você ter a pista única. Então você veja que nem governos federal e nem o estadual, que é o verdadeiro dono da Amaral Peixoto, pensou nisso. Poxa, peraí, agora nós temos um aumento da população. Só para você ter uma ideia, Rio das Ostras tinha, no ano de 2000, aproximadamente 36 mil habitantes. Essas estimativas podem variar para mais ou para menos, mas aproximadamente 36 mil habitantes. Hoje temos perspectiva de 161 mil habitantes, com a possibilidade de ter mais. O censo agora vai bater o martelo e dizer quanto nós temos. Então, do mesmo modo que você teve um crescimento populacional em Rio das Ostras, você teve em Macaé, você teve em Unamar, você teve em Cabo Frio. Então você vê que você tem uma rodovia, você tem uma população inteira crescendo no entorno dela, e você não teve uma rodovia acompanhando esse crescimento da população em todas essas localidades. Vai de Campos Novos até Rio das Ostras, ela foi uma área que teve uma alta mobilização social na luta pela terra. Quer dizer, você tinha grandes proprietários que eram donos de grandes porções de terra na cidade, e você teve o surgimento, ainda nos anos 60, na verdade, dos movimentos de luta pela terra. O primeiro movimento de luta pela terra que eu identifiquei aqui na região de Rio das Ostras foi o de Nova Cidade, no território onde hoje é o bairro de Nova Cidade, que você teve ali o pai do Gelson Apicelo, né, o Antônio Apicelo e tantas outras lideranças camponesas, que fizeram um acordo com José Maria Rolas para poder ficar com aquele território para eles. E quando o José Maria Rolas quis rasgar o acordo, a galera foi para cima do governador de então, o Roberto Silveira, e acabou, infelizmente, morrendo num acidente de helicóptero, e o governador, no caso o substituto Celso Peçanha, assinou o título de posse
do pessoal de Nova Cidade. E você veja como é que são as coisas. À medida que você tem a assinatura dos títulos de propriedade, automaticamente essa população deixa de ser rural e passa a ser urbana. Porque ao mesmo tempo que eles conseguem o título de terra, ao mesmo tempo, em paralelo, você tem o crescimento urbano das cidades. Então aquelas porçõezinhas de terra, aqueles sítiozinhos, aquelas hortas que de repente a pessoa poderia se manter e até vender a produção, você tem uma mudança radical no perfil do morador de Nova Cidade. O morador de Nova Cidade ele passa a ser uma periferia urbana, né, que depende dos empregos ali do centro de Rio das Ostras ou mesmo de Macaé, e você tem, né, os loteamentos, né, você tem o parcelamento da terra e hoje você tem um bairro, né, efetivamente, com trabalhadores, com moradores. Esse foi o primeiro movimento que eu identifiquei. O segundo movimento de luta pela terra foi dos trabalhadores de Cantagalo. Toda a região ali agrícola de Cantagalo também tinha um dono, o José Maria Rolos, né? Então você veja que existe uma alta concentração de terras aqui nessa região. E os assentados de Cantagalo, esses foram muito bravos, foram muito guerreiros, principalmente no final dos anos 90, já aquele período ali da emancipação de Rio das Ostras, o primeiro prefeito, Cláudio Ribeiro, eles lutaram muito, pediram apoio de movimentos como o Sindicato dos Petroleiros, deputados federais ligados ao PT, efetivamente para poder continuar com posse daquela terra. Que eles passaram pelo mesmo combo de todo o movimento social, né? Intimidação, queima de barraca, entendeu? Expulsão da terra. E eles, bravos, guerreiros, permaneceram na terra. Hoje, infelizmente, eles têm uma situação em que os assentamentos rurais não são muito fomentados, né? A agricultura familiar não é tão apoiada. E boa parte dos habitantes originais eles já saíram e estão numa vida urbana. Ainda tem, né, agricultores daquela época lá. Tem até um documentário na internet, Cantagalo existe e resiste. Quer dizer, você ainda tem produtores rurais lá daquela época que ainda pedem apoio da prefeitura, do governo estadual, federal, para continuarem vendendo sua produção, continuarem estabelecidos lá. Então, uma luta de Cantagalo que em breve eu espero colocá-la no meu canal, 6 seguidores. Eu já fiz as filmagens, já fiz o roteiro, acho que vai ficar bem bacana, porque muita gente trabalha, faz esse movimento pendular para Macaé e não conhecia a questão da luta pela terra em Cantagalo. Então acho que é uma história bem interessante para ser contada também, como eu já tentei contar a história da luta pela terra em Nova Cidade. E aí quando a gente fala da questão dos movimentos sociais, uma coisa que eu acho que vale a pena ser falada foram dois aspectos que eu entendo que foram muito importantes para a construção da identidade riostrense, se aqui o nome correto seria esse. Foi a questão da implantação dos dutos da Petrobras na cidade, que gerou uma mobilização enorme na cidade. Inclusive o morador ilustre Dorival Caymmi participou dessa passeata, enfim, em que boa parte da população ficou extremamente chateada com a passagem desses dutos pela cidade de Rio das Ostras. As pessoas não queriam a passagem desse duto, tinham certeza que aquilo ali ia explodir, ia deixar a cidade inviável. E naquela época vários movimentos sociais, igreja, sociedade civil, juventude, toda ficou contra a Petrobras com a passagem desses dutos. Um outro movimento, e esse sim eu considero importantíssimo, eu considero o mais importante da cidade, foi o movimento da emancipação de Rio das Ostras. A emancipação de Rio das Ostras, ela conseguiu unir toda a população, desde o empresário mais rico até o trabalhador mais humilde. Então, foi um movimento que efetivamente conseguiu unir os extremos, né? Imagine numa situação como hoje, Lula e Bolsonaro, você imagina num carro de som um lulista e um bolsonarista em luta por uma causa. Foi basicamente o que aconteceu naquela época. Você tinha pessoas com pensamentos políticos, ideológicos totalmente diferentes, e todo mundo lá no carro de som, fazendo os comícios nos bairros, entregando folheto, imprimindo camiseta do movimento de emancipação. Então, assim, eu considero o movimento de emancipação de Rio das Ostras um movimento único,
E eu me atrevo a dizer que foi um dos movimentos únicos da história do Brasil, que você efetivamente viu toda uma população engajada num objetivo. Infelizmente, essa união ela não se materializou depois, né, com os governos que se sucederam. Você vê uma desmobilização dessa sociedade. E nesse período da emancipação, um partido que era muito forte era o Partido dos Trabalhadores. E você vê que uma cidade como Rio das Ostras, no ano de 2022, uma cidade extremamente conservadora e uma cidade extremamente de direita. Então, quando você começa a futucar ali os jornais, ver a história da cidade, o movimento, o Partido dos Trabalhadores, ele era muito forte aqui em Rio das Ostras. E eu acredito isso à questão mesmo da redemocratização. Quer dizer, o PT, como o próprio PDT do Brizola, eram muito fortes no início dos anos 90. O brizolismo era muito forte, o próprio Brizola foi governador aqui 2 vezes, né? Então você tinha muitos brizolistas aqui e você tinha o Partido dos Trabalhadores muito forte. O fato de termos depois governos que eu posso considerar de direita e até mesmo o turbinamento dos royalties, né? Essa grande soma de dinheiro, fez com que qualquer movimento de oposição perdesse força. Então você tinha, na verdade, um governo de coalizão, em que você tentava colocar todo mundo ali com o objetivo único de fazer a máquina governamental municipal funcionar. Então você teve realmente, né, uma diminuição da importância, com o passar dos anos, de todos os movimentos de oposição. Entre eles, o principal sempre foi, né, o Partido dos Trabalhadores. E aí você tem também, quando a gente fala da questão social, os pescadores. À medida que você tem a degradação ambiental do Rio das Ostras e também você tem o crescimento do petróleo em toda essa região, você tem uma desvalorização da cultura da pesca. Os jovens já não se interessam pela atividade pesqueira, principalmente porque a área de petróleo paga bons salários, então esse jovem ele se qualifica e vai trabalhar offshore, vai trabalhar em Macaé. E também a questão da degradação ambiental. Hoje o pescador, para ter lucro, ele tem que ir muito longe, ele tem que ir para alto mar para obter uma produção pesqueira razoável para poder se manter. Diferente de uma pesca no rio, que muitas vezes você ali na beira do rio, você joga uma rede, você vai ali rapidinho com a canoa, pesca. Hoje o pescador ele tem muito mais dificuldade para ter uma lucratividade, que ele é obrigado a navegar cada vez mais longe. E eu acredito a essa questão, a questão econômica, né, do petróleo, e a mesma questão da degradação ambiental, o crescimento da cidade e a poluição dos rios. Instalações de saúde, instalações educacionais, a própria Guarda Municipal de Rio das Ostras aumentou de tamanho. No tempo da emancipação, você não chegava a 10 integrantes da Guarda Municipal. Hoje a Guarda Municipal, eu acredito que tenha mais de 300, enfim. Então você teve um crescimento do funcionalismo público. O funcionalismo público, eu não identifiquei, pelo menos no período que eu estudei, uma luta sindical dentro dos sindicatos de trabalhadores. Eu acredito que boa parte por conta dessa prosperidade, desse dinheiro circulando. As prefeituras dessa região, pelo menos até ali 2014, não tinham esse problema que outras cidades têm, por exemplo, de atraso de salário, que muitas vezes os movimentos sindicais eles acabam se inflamando quando você tem problema de atraso de salário, problema de corte, né, abrupto, às vezes, no salário. Essas prefeituras, pelo fato de ter uma riqueza maior circulando, não foi identificado assim, problemas mais graves na questão do funcionalismo público, atraso de salário, corte de benefício. É muito raro, pelo menos no período que eu estudei, eu não vi. Então, o movimento sindical, ele, tirando a exceção ali do sindicato dos professores, porque a educação está sendo atacada no Brasil todo, em vários níveis, você não tem um movimento sindical forte dentro do funcionalismo público. Já na questão do trabalhador convencional da cidade, o que eu observo? Boa parte desses trabalhadores fazem esse movimento pendular para Macaé. Então, essa luta social, essa luta sindical, ela não vai ser travada em Rio das Ostras, ela vai ser travada em Macaé, nos sindicatos petroleiros, nos sindicatos daquela região.
E muitas vezes, esse trabalhador, pelo fato dele ficar o dia inteiro em Macaé, ele literalmente usa a cidade de Rio das Ostras para dormir. Então é muito raro você identificar, por exemplo, predileções políticas para vereador. Muitas vezes a pessoa não sabe o nome do prefeito. É exatamente porque ela fica o dia inteiro em Macaé, a pessoa fica 15 dias embarcada e ela efetivamente não participa da vida política da cidade. Teve algumas iniciativas do Sindicato dos Petroleiros, mas que não foram para frente, né, do pessoal poder se engajar nas lutas políticas dentro da cidade. Então isso acaba prejudicando. E o trabalhador convencional, eu observei que muitos deles são ligados à questão do comércio e serviços. Principalmente o comércio. O comércio em Rio das Ostras é muito forte, o ano inteiro, né? Sempre foi um polo que atraiu muitos compradores, né? De Unamar, de outra cidade, Casimiro de Abreu para cá. E então você vê que o comércio aqui é muito forte. O comércio que eu identifico que ele é muito forte, mas é o período sazonal, é o comércio de verão. Boa parte desses trabalhadores que às vezes não têm um emprego formal ou muitas vezes não têm uma escala fixa de trabalho, aproveitam aqueles 4 meses do verão e de repente mais um ou outro mês aí que a temperatura está alta para poder ganhar um dinheiro no comércio, principalmente em comércio de praia, enfim. Você tem também esse trabalhador. Mas, efetivamente, mobilizações sociais, elas, boa parte delas foram, não digo reprimidas, elas foram inibidas com o grande dinheiro de royalties que chegava na cidade. Então, se você tinha um bairro com problema de asfaltamento, você rapidamente chegava lá e asfaltava aquele bairro. Então, aquela necessidade de não botar mais o pé na lama, você eliminava, muitas vezes, em 1 ano, 2 anos, com uma licitação e com uma obra. Na verdade, a única coisa que eu identifico que pode mobilizar a população e é uma preocupação ambiental seríssima em todo o mundo e que Rio das Ostras não vai ser diferente é a questão da água. Você tem uma grande população e uma rede de distribuição capenga. Mas as questões sociais, às vezes falta de vaga de escola, mesmo falta de luz, né? Tinha bairros que não tinham luz. Você acabou sufocando essas situações à medida que as melhorias foram se acelerando, né? Você teve ali o processo ali do final dos anos 90 e início dos anos 2000, uma urbanização acelerada, não necessariamente planejada, mas que resolveu 90% dos anseios da população, né? Seria, por exemplo, você não botar o pé no chão, né? Num dia de chuva, você ficar lá com o pé todo sujo de lama. Então, eu acho que esses fatores fizeram com que você não tivesse efetivamente uma militância, uma liderança social, uma luta sindical, uma luta de associação de moradores. No final dos anos 90 era comum ter associação de moradores em Rio das Ostras. Agora fiquei sabendo que só tem uma associação de moradores legalizada. Todas as outras não teve interesse em se renovar. Eu acredito que esse fenômeno aconteceu porque a cidade chegou a um ponto que boa parte dos problemas daquela população totalmente carente foram resolvidos. Só que as pessoas não entendem que as necessidades mudam, né? Quer dizer, se agora você não bota mais o pé na lama, agora você precisa de água. Se você tem água, você precisa de segurança. Se você muitas vezes tem segurança, mas às vezes o posto de saúde não funciona adequadamente porque tem pouco médico. Rio das Ostras tem sofrido muito com a questão da falta de profissionais de saúde. Então, quer dizer, as lutas, elas se renovam. Você deixa de lutar por alguma coisa mais básica e você começa a lutar por outras coisas. Então, você vê o orçamento participativo, a participação da população muito pequena, um orçamento participativo que é ativo, que tem reuniões constantes em vários setores da cidade. A participação dos eleitores é mínima. Eu vejo um engajamento maior na questão da rede social. A rede social é um lugar danado para você... Opa, reclamação, o postinho está sem médico hoje, a escola está sem água. Você fica sabendo de tudo pela rede social, mas mobilização, realmente, a situação está bem complicada. Quando se fala de movimento de meio ambiente, hoje os movimentos de meio ambiente eles são mais pulverizados. Então, semana lá de limpeza de praias, a galera se mobiliza, vai lá e faz, mobilização acontece, mas elas são pontuais. Agora, um movimento que eu faço questão de falar é o MERO, é o Movimento Ecológico de Rio das Ostras. Ele surgiu no fim dos anos 90, no segundo governo, no governo Sabino. E você vê que tem muitas áreas aí, principalmente ali no Rio das Ostras, tem manguezal replantado,
Boa parte desses movimentos ecológicos surgiram exatamente no governo Sabino. Quando o Cláudio Ribeiro entra, você tem um choque de realidade. Eles imaginavam que Rio das Ostras seria riquíssima, seria mais rica do que Casimiro de Abreu. Só que tinha um problema. A quantidade de problemas para você resolver eram muito grande. Você tinha muita coisa para resolver. Urbanização, questão da água, né? Quer dizer, na verdade é um museu de velhas novidades, né? A água sempre aparece. Mas assim, você tinha uma cidade que estava praticamente do zero. E você tinha muitas demandas e pouco dinheiro. E uma das vertentes, aí, principalmente quando esse dinheiro do royalties começou a chegar, foi a questão da preservação ambiental. Tanto é que tem algumas áreas de proteção ambiental dentro da cidade aqui, costões rochosos, enfim, que de alguma forma tentaram preservar uma parte do meio ambiente da cidade. E uma questão que foi muito batida no final do governo Cláudio Ribeiro. Cláudio Ribeiro foi assassinado, infelizmente, em fevereiro de 96. A Tereza Gianazzi terminou o mandato em 96 e o Sabino entrou em 97. Esses movimentos ecológicos, eles surgem ainda no governo Cláudio Ribeiro e eles ganham mais força no governo Sabino. Que aí você começa a cercar a área de manguezal, o próprio bairro Cláudio Ribeiro, que é o bairro que fica ali perto do Âncora, era uma invasão que ficava do lado do Rio das Ostras. Eles tiraram essas pessoas e mandaram para lá para o Âncora, e ali eles replantaram o manguezal. Então, um movimento ecológico que eu considero extremamente relevante é o Mero. Mas eles fizeram um trabalho muito notável, eles tinham reuniões regulares, eles cobravam do poder público ações, muitas vezes as pessoas construíam num lugar que não podia, o próprio Mero denunciava na época o IBAMA era muito forte, né? Não tinha representação aqui, mas era provocado, o IBAMA vinha aqui para poder retirar as pessoas, que não tinha uma estrutura assim, de coerção da prefeitura, não tinha uma guarda municipal, um efetivo grande para poder fazer frente a essas agressões. Então o Mero eu considero que foi um movimento extremamente relevante, e eu acho que ele operou até o fim dos anos 90, início dos anos 2000. Nós tivemos, quando eu cheguei aqui em 2013, e acho que já existia, mas um movimento social feminino que a gente considera importante, né, o Chega de Estupros em Rio das Ostras, que aconteceu na UF, né, que era capitaneado, na verdade, pela UF, e que chegou a ter audiência pública, né, chegou a ter várias demandas aí levadas adiante com o poder público municipal no tocante à questão da segurança. Eu participei de algumas reuniões então, ali na Praia do Centro. Não, mas assim, foi bom você ter lembrado que realmente foi um movimento assim, extremamente produtivo, porque acordou a população. Eu faço um paralelo da questão do movimento Chega de Estupro com o assassinato do comerciante Hernani. Esse comerciante Hernani foi assassinado, se eu não me engano, em 1996. E na época foi uma coisa assim, muito brutal, e uma coisa assim que ele estava com a família dentro do carro, e eu confesso que eu não vi a dinâmica do crime, mas ele estava com os filhos e com a esposa dentro do carro e foi baleado. Ali foi um susto que a população riostrense tomou, e eles fizeram um ato que fechou todo o comércio numa quinta-feira, 10 horas da manhã, o comércio foi todo fechado e a galera foi para a rua se manifestar. O Chega de Estupro em Rio das Ostras eu considero um evento bem similar. À medida que as mulheres começaram a ver que os casos estavam aumentando, a galera se mobilizou, foi para a rua, entendeu? Eu vejo muito pela cidade, por exemplo, no Âncora, ruas alagadas ainda de terra, né? Então acho que tem muito problema com alagamento. Ainda tem... o maior bairro da cidade, a maior população da cidade está totalmente abandonada. Assim. Boa parte do bairro tem graves problemas de abastecimento de água, de urbanização, alagamento. Ali a situação está bem complicada. E, na verdade, o bairro ele surgiu, na verdade, um condomínio de alto padrão, que foi construído para os trabalhadores da Petrobras, e o banco faliu. O banco faliu, início dos anos 80 ele faliu, não conseguiu entregar os lotes. Ia ser um condomínio top, com até pista de hipismo. Ia ser o primeiro aeroporto de Rio das Ostras, ia ser dentro do loteamento. Só que aí ele faliu e o pessoal invadiu. Opa, o terreno está aqui disponível e o terreno é plano, né? Facilita, né, a construção de casa. A galera foi para lá e invadiu lá. E aí você só teve a estrutura de prefeitura chegando depois, né? Primeiro os moradores, depois vem a infraestrutura. Esse é um dos legados da
da urbanização brasileira, né? Quer dizer, você não pensa no bairro falando assim, não, peraí, aqui tem que construir um hospital, aqui tem que construir 3 escolas, opa, vamos passar a linha de esgoto aqui. Não, primeiro o morador vai, aí ele bota a casa dele, ele constrói, faz tudo no peito e na raça. Aí depois, oh, meu Deus, tem que urbanizar. Na verdade, eu vejo um descaso muito grande, no caso de Rio das Ostras específico, dos governos federal e estadual. Quando você tem uma cidade que tem um crescimento absurdo desse de população, tem que ter hospital de alta complexidade, tem que duplicar a rodovia, tem que pensar em transporte sobre trilho, porque por mais que você duplique a rodovia, vai chegar um ponto que os carros, tanto carro indo para Macaé, você vê. Na verdade, você teve um capitalismo selvagem que veio para cá, ele possibilitou que você tivesse uma estrutura, principalmente de pessoal, para atender a indústria do petróleo. Não, você não se preocupou efetivamente com a qualidade de vida desse morador das cidades. Tem o Prodesmar, que é o Programa de Desenvolvimento de Macaé e Região. Eles fizeram esse Prodesmar, se eu não me engano, em 2014 ou 2016. Eles viram que a insegurança estava cada dia pior, então fizeram um convênio com a Petrobras, e a Petrobras, junto com as prefeituras, ia botar câmeras em vários pontos estratégicos, né? Para você ajudar a polícia, né? A monitorar determinadas ruas, de repente teve um assalto, você poder recuperar a imagem. A câmera está instalada lá. Com certeza deve ter funcionado 1, 2 anos, parou de funcionar. Quer dizer, a questão da violência foi melhorada de 2014 para cá? Não. E por que as câmeras pararam de funcionar? Por que o convênio não continua? Então você vê que o governo federal, estadual, Macaé, Rio das Ostras, se vira aí, resolve os problemas aí, que eu tenho que atender o município mais pobre. Mas peraí, mas veio, triplicou, quadruplicou a população aqui, você não vai me ajudar em nada? O que acontece em Rio das Ostras é isso, com certeza. Canal dos Medeiros é uma obra que você vai precisar aí de 200 milhões ou mais para poder sanear o canal, de repente botar linha de esgoto. Quer dizer, por mais que a prefeitura seja rica, ela não tem condição de bancar uma obra de 200 milhões sozinha. E os demais problemas da cidade, você vai abandonar? A rodovia, para você duplicar uma rodovia, também não é um custo barato. Coisa de 200, 300 milhões para cima. Quer dizer, vai ter que desapropriar se o camarada botou casa no lugar que não podia, você vai ter que botar asfalto de boa qualidade para ele não ficar caindo, ponto de ônibus, plantar árvore, muitas vezes você é obrigado a derrubar árvore para poder abrir a rodovia. E aí, cadê o governo estadual, cadê o governo federal? Aí é fácil, né? É bom que a galera pediu voto aí para deputado estadual e federal, tem lá o ranking dos 10 mais votados em Macaé, os 10 mais votados em Rio das Ostras. A mesma disposição que a galera teve para ir na maquininha lá digitar o nome dos camaradas, agora tem que ter a mesma disposição para cobrar obra, né? Vamos cobrar obra aí, melhoria aí para a cidade. Tá na hora, né? O exemplo que eu dou é a própria UF. A rua de acesso da UF é estrada de terra. Aquele prédio bonito, né? Até fizeram uma expansão ali, fizeram uns prédios bonitos ali, acho que é da engenharia, né? Bonito. Aquela estrada de terra. Agora, em 2022, finalmente, depois de não sei quanto tempo da UF instalada, botaram lá um asfaltozinho. Meia boca. Não tem esgoto, não tem meio fio. Não, né? Pode fazer a coisa 100%. Tem sempre que fazer a coisa meio nas coxas. Melhorou pelo menos a entrada, né? Mas uma previsão de investimentos muito alta e de uma atração de gente muito alta de novo, né? No seu entender, nós estamos preparados para isso? Totalmente preparado. O exemplo que eu te dou é o Rio Macaé. O Rio Macaé, ele abastece Rio das Ostras, Macaé, Casimiro de Abreu, abastece as plataformas de petróleo, que tem uma captação ali que leva essa água para as plataformas offshore. E o Rio Macaé está sofrendo graves problemas de degradação ambiental. Aí eu trouxe o especialista aqui, né, que eu não vou ficar falando bobagem, tem que trazer o especialista. Ele falou, Anderson, boa parte dos rios, quando são salvos, a galera faz um trabalho de revitalização das nascentes. Então, se replanta árvore, você retira, de repente, uma propriedade irregular que está ali na beira do rio, você faz um trabalho realmente de... E não é uma coisa que você plantou árvore hoje, amanhã a água está limpinha. É uma coisa que você vai levar ali alguns anos para... Mas você tem resultados, já tem resultados em outros lugares, em outros rios. Então, o Rio Macaé, ele precisa urgentemente, aliás, nem para ontem, para anteontem, um sério programa realmente de revitalização.
E o que está acontecendo? Você tem o Rio Macaé, a cada dia que passa, produzindo menos água e a população que não para de crescer. Ou seja, se a previsão do nobre economista se materializar, o povo vai vir todo para cá e não vai ter água para beber. E outras ameaças que temos ao Rio Macaé é a pequena central hidrelétrica. Inventaram de botar uma hidrelétrica lá, não sei como que a alma abençoada que teve essa ideia, que vai matar o rio, você não vai ter mais produção pesqueira. E tem as termoelétricas, que depois me falaram que é um empreendimento vampiro, né? Você vai só detonando a capacidade que o rio tem e efetivamente retorno você não tem. Eu vou te dar um exemplo que está acontecendo em Rio das Ostras agora, que com certeza deve estar dentro dessa perspectiva do economista. Aquela região que fica ali perto do novo shopping, aquela região todinha ali em direção à BR-101, ela está toda, né, em mato, né? Tem aquela rotatória enorme ali que você vai para Cantagalo, aquilo ali está tudo desocupado. Já existe projeto para a construção de 7 condomínios ali. 7 condomínios de casa e de prédio, condomínios considerados de alto padrão e de padrão mais ou menos. A nova rodoviária de Rio das Ostras vai ser ali. Quer dizer, a nova rodoviária não, né? A rodoviária, porque até hoje a gente tem um ponto de ônibus que eles dizem que é rodoviária. Vai ter uma rodoviária ali, beleza? Aí querem botar um batalhão de polícia ali. Vai depender de fazer um acordo com o governo do estado. Vai ter um hospital. Eu achei que ia ser público, mas depois eu fui ver que é um hospital particular. Mas atende a galera que tem plano de saúde. Só que isso tudo, eu tenho certeza que ninguém ainda parou para pensar, vem cá, esse povo todo vai beber água da onde? Se você tem graves problemas de abastecimento numa cidade com 161 mil habitantes, vamos imaginar que desses 500 mil aí que o economista falou, venham 100 mil para cá. O povo vai beber água da onde? Então, assim, a gente está falando só da questão da água, que na verdade é a questão básica, mas tem muita coisa a se melhorar para você... quer dizer, você é obrigado a fazer o tal do PROES, né, para ter mais policiais circulando pela cidade. Mas peraí, e aumentar o efetivo? Ninguém pensou em aumentar o efetivo? Então, não estamos nem um pouco preparados para esse aumento populacional. Não tenho a menor dúvida. É isso, eu queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente, né? Muito obrigada pelas suas contribuições, foi muito interessante.